Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é dia 27 de maio. A gente espera que estejam todos em boa saúde nesse contexto de pandemia. Eu sou o Luiz Pedrosa, temos aqui conosco o Carlos Haddad e hoje nós vamos falar sobre a duração razoável, a duração ótima do processo, né? Essa live acontece no contexto do curso de Administração Judicial Aplicada que a gente está desenvolvendo no Tribunal do Piauí, com 11 unidades na modalidade de aplicação prática, né, de implantação prática do modelo de gestão, e 20 unidades no interior, implantando o modelo de gestão à distância, né? Essa live é um momento de sincronização com a turma, que tem nos surpreendido de forma muito positiva. Então, na semana passada, nós falamos sobre congestionamento processual, aquela analogia com o congestionamento na Índia e o congestionamento nos Estados Unidos, né? E hoje nós vamos refletir sobre quanto tempo dura um processo, né? O que é razoável na duração do processo. A gente espera que vocês todas as unidades estejam implantando seus rituais de gestão e registrando em ata, fazendo os slides, e a gente está aguardando o material de vocês, né? Finalizando essa iniciativa, essa introdução, essa live é alimentada pelos fóruns da plataforma EAD, né, os fóruns de dúvida, de compartilhamento entre os participantes, das boas práticas. Então não deixe o pessoal de postar a sua contribuição para a gente trazer ela para cá e discutir. Isso é alimento para nós aqui. Vamos começar com o elogio, né, para quem está acompanhando o curso. Vai lá, Carlos. Ô Luiz, deixa eu só fazer uma pergunta para o pessoal. Eles sabem quantos anos tem o processo mais antigo do Brasil? Hoje alguém já respondeu lá no Zap, mas eu queria que eles respondessem aí. Quantos anos completou o processo mais antigo do Brasil agora em 2020? Ok? Vamos falar então a questão do curso, né? Eu achei interessante, Luiz, porque teve um juiz da comarca de Jaicós, né, aquele que está fazendo a distância pelo EAD. E ele estava mencionando o seguinte, quando a gente falou, né, sobre o congestionamento processual, tudo, ele falou que chegou na comarca em 2019, a comarca estava assim, numa situação bastante tumultuada. Ele falou assim, que com muita luta começou, né, a tentar reduzir acervo e tudo mais, tal. Falou que o curso tem ajudado ele a fazer esse trabalho, e ele aqui só nesse ano de 2020 já baixou mais de 800 processos do acervo. Na verdade, ele até não mencionou qual que é o acervo dele, mas qualquer que seja, 800 processos é muita coisa, né? Então, assim, é importante, né, a gente sempre mencionar isso, porque tem que desenvolver essa cultura de baixa, a da baixa processual. É o doutor Antônio Genival, né, lá de Jaicós. Muito bem, parabéns, né? É uma coisa interessante, quando a gente se propõe a atingir um resultado, só o fato da gente ter essa proposta, né, já faz muita diferença. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo, né? Hoje, por exemplo, de manhã a gente acompanhou o ritual de gestão lá de Parnaíba, né? A primeira criminal lá de Parnaíba. E uma coisa que me surpreendeu muito, né, foi a Williane me falando que não teve nenhuma não conformidade, né? Ela fazia uma semana que no último ciclo de gestão não teve nenhuma não conformidade, graças, entre outras coisas, ao esforço da equipe e também a esse estado de atenção que se cria nas reuniões de gestão, né? Quando na reunião de gestão a gente fala de uma não conformidade, a gente está criando estado de atenção da equipe toda, e isso se reflete em bons resultados, né? Muito bom. E o fórum de discussão, Carlos? Nós ainda continuamos, né? A partir depois, próxima semana, vai começar aí já um quarto ciclo, vamos mudar o fórum, mas o pessoal ainda tem falado da analogia, né, entre o fluxo de automóveis e o fluxo de processos. E no caso aqui, quem me falou dessa vez foi a Thalita Sampaio. Ela falou uma coisa que assim me despertou um pensamento, né? É sempre bom a gente trocar essas ideias, né? São coisas novas que a gente nunca pensou anteriormente. E ela chegou e falou o seguinte, ó, há uma semelhança entre o fluxo de automóveis e o fluxo de processos, porque a ideia não é querer finalizar todos os processos. Sempre haverá processos novos, mas garantir que o processo ande. Eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Imagine você, o importante então não é garantir a chegada, é garantir a caminhada.
Então, por exemplo, o processo tem que tramitar muito bem, mas aí vai chegar ao final, dá uma sentença lá qualquer e resolve o problema, a chegada não é importante. Ou o contrário, o processo anda muito mal, demora anos, mas chega lá uma chegada maravilhosa, uma sentença linda, que talvez tenha até perdido o sentido. Então, acho que pensando nisso, acho que nós temos que cuidar dos dois lados. Preocupar com a nossa via de rolamento e preocupar que ela nos garanta a chegada. Né? Que seja tanto assim um procedimento que seja conduzido de uma maneira célere e que, ao mesmo tempo, encontre ao final uma resposta judicial que atenda o interesse das partes. Então, assim, achei muito bom essa referência, essa analogia que ela fez. O outro que também fez algo interessante, eu me lembrei do pessoal xingando, brigando no trânsito. O Wilson Cordeiro, né, da 4ª Vara Criminal de Teresina. Ele falou: a desorganização provoca abarrotamento processual, perda de autos e gera conflitos internos com a equipe. E realmente, às vezes está lá uma coisa, uma bagunça completa, é capaz disso aí gerar um estresse muito grande. E às vezes a gente vê, no congestionamento, quantas pessoas aí tentando ultrapassar pelo lado errado, avançar o sinal, xingando o outro. Eu acho que assim, o congestionamento, seja de processo, seja de carro, a gente tem que evitar. Causa mal à saúde. Não é isso? É isso aí. A analogia com o trânsito, ela é muito boa, Carlos, porque a tramitação, inclusive a gente chama o processo de autos, né? Ela é isso aí. E hoje mesmo, nas nossas reuniões de gestão, essa semana, né? A gente falou, por exemplo, de remover os carros quebrados da via, né? Remover os carros quebrados, remover os carros mais lentos da via. E isso acontece mesmo, né? O entulho judicial de processos, às vezes, que são voodoos, né? São mortos-vivos, que não tem mais sentido de estar tramitando e ainda assim estão lá entulhando as nossas vias, né? Então, ainda nessa analogia de trânsito, nas fábricas e nos sistemas produtivos, a gente tem uma medida de congestionamento que é simplesmente a taxa de entrada pela taxa de saída. Quando essa medida está próximo a 100%, ou até mais do que 100% no caso do judiciário, às vezes você tem uma distribuição maior do que a taxa de baixas, a taxa de sentenças, né? Não tem jeito. O acervo só faz crescer, só vai crescendo, crescendo indefinidamente, né? E aí gera uma diminuição da qualidade de vida dos servidores, uma diminuição da qualidade de vida dos magistrados, gera esse desencontro, excesso de trabalho, trabalho aos domingos, quer dizer, um monte de situações que não fazem sentido se a gente perceber que o nosso trabalho nas unidades judiciárias é a nossa vida. Então a gente não pode permitir que a nossa vida seja vivida num ambiente de congestionamento, de estresse, de sujeira, de tudo errado nas ruas, né? E uma coisa que a gente ficou de falar na última live, a gente não falou, é que quanto mais diversidade a gente tem na via, no congestionamento da Índia tinha, né, bicicleta, tuk-tuk, caminhão, carro, pedestre, etc. Quanto mais diversidade a gente tem na via, mais rápido ela satura, porque qualquer coisinha faz todo mundo perder tempo. E a mesma coisa acontece na vara. Quanto mais diversidade a gente tem que lidar, diversidade de audiências, diversidade de sentenças, diversidade de tudo, mais rápido a gente congestiona, mais estresse, mais lento a gente consegue fazer a tramitação. Então o segredo disso é a gente separar janelas dedicadas, pautas de audiência dedicadas, minutas dedicadas, tentar, na medida do possível, concentrar a nossa atenção em assuntos que a gente consiga efetivamente fazer um avanço significativo focando, né? Quer dizer, se tem uma palavra-chave para sucesso em qualquer situação da vida, essa palavra se chama foco, né? Foco é tudo. Mas, Carlos, e aí, qual que é o processo mais antigo em tramitação no Brasil? O processo mais antigo é aquele que começou em 1895. É a disputa pelo Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Né? Os herdeiros da Princesa Isabel, ele foi desapropriado, e aí eles litigam contra a União, requerendo uma indenização por isso.
Ele começou, então, há 125 anos. O STJ julgou esse processo, se não me engano, ano passado. Estava lá um recurso especial. Mas nós conhecemos o sistema brasileiro, né, Luiz? Se o STJ julgou, vai agora para o STF. Eu vi que o STF aí já rejeitou um recurso que foi interposto, mas que sempre cabe mais um recurso, né? Parece que os recursos aqui no Brasil são infinitos. Então é um processo que ainda não transitou em julgado. E a decisão está sendo desfavorável à família imperial. Eles estão falando que não há direito à indenização nenhuma. Pois é, olha só, quantas gerações da família imperial passaram por esse processo? Nasceram, viveram e morreram, cara. Quantas pessoas da família imperial? Será que é justo um judiciário que demora 130 anos para julgar um caso? Me conta, para encerrar um caso. E outra coisa, não sei se há um processo que dure mais de um século aqui no Brasil. Mas eu estava vendo no Supremo Tribunal Federal, existem algumas ações lá que são antiquíssimas. E acho que o Supremo está acordando para isso. Eu vi aqui uma ação civil originária, uma disputa de terras, tal, que se iniciou em 1969. Foi julgada no Supremo agora em março de 2020. Ou seja, ficou aí 50 anos em tramitação. Aí depois disso tem uma ação rescisória. 1056, começou em 1978. Nessa época eu já era vivo. Olha que tristeza, né, Luiz? A gente dividir a antiguidade do processo de quando você já estava vivo ou não estava. Esse processo foi julgado agora, semana passada, em maio. Ou seja, mas ele tramitou aí por 42 anos. E o mais antigo, então, que o Supremo está pendente de julgamento, que não tem data para marcação, é uma ação civil originária, número 304, que teve início em 1981. Ou seja, está com 39 anos, não é isso? Pois é, pelo amor de Deus, né? Então, cabe a gente pensar se há uma duração razoável do processo, né? Ou seja, o que é razoável, né, no contexto, no mundo em que você troca o WhatsApp quase que instantaneamente, você tem, entende, uma gama de tecnologias, agora mesmo, né, a live pelo Instagram, em que tudo está acelerado, tudo está muito mais rápido e as pessoas que estão nascendo, né, a juventude, aí, os adolescentes, eles não têm paciência para esperar 5 minutos, né, porque eles estão num mundo da instantaneidade, da liquidez, entendeu? Da rapidez. E aí, de repente, eles se deparam com um judiciário que demora 40 anos para julgar um processo. Isso é razoável, Carlos? Isso aí me lembra quando a gente discutia e falava sobre Sibila de Cumas, lembra disso? Sibila de Cumas, da mitologia grega, que ela chegou, pediu ao Apolo que desse para ela, né, atendesse um desejo. Então ela enfiou a mão assim na areia, tirou lá uma mão descarregada, cheia de grãos, e falou, me deem anos de vida o que eu tenho de grãos de areia nas minhas mãos. E o Apolo concedeu o desejo. O problema foi que ela esqueceu de pedir para manter a mesma juventude durante todo esse tempo. Então ela foi envelhecendo, que chegou num ponto que ela estava acabada. E isso, Luiz, acontece com o processo. Um processo que demore tanto tempo assim, as pessoas já morreram, às vezes a decisão já perdeu sentido. O processo penal resolve isso até de uma maneira fácil, prescrição. Demorou muito, é prescrição. Mas às vezes no processo civil, no direito civil, não vai ter essa prazo prescricional assim tão fácil, como tem os marcos de interrupção no processo penal. Então, assim, é por isso que um processo aguenta no Brasil tramitar por mais de um século. Pena que hoje nós não temos mais, assim, está cada vez menos a questão dos autos físicos, né? Mas seria uma ideia muito boa, não? Colocar aquelas capas degradáveis. Começa com a capinha verde, ele não está maduro, aí depois vai passando o tempo, não é sentenciado, ele vai começando a ficar amarelo, até ficar laranja, vermelho, marrom. Depois de muitos anos ele apodreceu. Já não tem mais o que fazer. E aí a gente veria em unidades judiciárias um mundo de processos podres tramitando. Então, assim, mas talvez com o PJE a gente faz isso, né? Se demorar muito para julgar, trava o sistema. Na realidade, num dos capítulos do Manual de Administração Judicial, a gente discute sobre a insolubilidade processual, né? Não sei se você lembra. E, de fato, você tem alguns processos que já está na terceira geração. A cada ano que passa, fica mais longe uma solução, porque você tem novas partes, herdeiros, sucessores, que não têm interesse em resolver aquele negócio.
E aí, cada vez mais, empresas quebram, abrem falência, a área da empresa é invadida, entendeu? Você está na terceira, quarta geração, o número de partes aumenta gigantescamente. Então, assim, efetivamente o processo meio que apodrece, mas continua tramitando e tomando tempo precioso dos servidores e dos magistrados, né? Isso é uma coisa que a gente não podia permitir, né? E o que você falou, as expectativas da parte hoje são muito distintas, né, Luiz? O tempo é muito rápido. Eu me recordo uma vez quando eu estava visitando o Peru. E aí, toda hora que eu pegava um táxi, o taxista falava mal de juiz e promotor. Aí eu lembro que a gente passou lá em Lima pelo Palácio da Justiça. Ele, sem mais nem menos, chegou aqui, ó, Palácio da Injustiça. Eu falei, gente, eu nunca vi, se eu conhecer um juiz aí peruano, eu vou falar com ele, ó, começa a investir no marketing, porque a impressão que a população tem de vocês é a pior possível. Aí, voltando ao Brasil, isso aí caiu a ficha, eu falei, qual que será que é a percepção que a população tem da justiça, da sua rapidez, celeridade, eficiência? E aí eu pedi meus alunos da faculdade para fazer um levantamento, e eles começaram a fazer perguntas para o pai que é engenheiro, para a empregada doméstica, alguém que conhecia do círculo íntimo, tal, dos mais variados estratos, e as respostas foram péssimas. E a maioria delas falando o quê? Ou não tem muita confiança no judiciário, isso aí em menor parte, mas a grande maioria falando aqui, ó, não resolve o problema. É muito moroso, congestiona, eu fico dependendo disso, às vezes aguardando anos, eu não encontro uma solução. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa modificar e que tem condições tranquilamente de modificar com a estrutura que nós temos atualmente. Não precisa de mais nada, não. Basta a gente, né, rever nossos conceitos. De fato, Carlos, e o pior de tudo é que isso está até previsto, né, nos códigos, a razoável duração do processo. O que é isso, hein? O que será a razoável duração do processo? O termo razoável é muito amplo, é muito abstrato. O que é isso? Né? Eu posso te mostrar, vou mostrar umas fotos para o pessoal. Eu queria que eles me falassem, são alguns carros. Queria que eles me falassem se esses carros, se eles são ou não razoáveis. Pode ser? Vai lá. Vamos lá. Esse carrinho aí, uma Belina, que ano que é isso aí? 88? É um carro razoável, pessoal? Quem achar que é razoável, dá um sim. Vamos ver um outro aqui, ó. Esse aqui. Esse Monza está razoável, Luiz? Olha, depende da sua expectativa, né? Eu acho que a expectativa do jurisdicionado em relação ao judiciário é mais ou menos esse Monza aí, eu não sei. Talvez esse Monza esteja razoável, viu? Ó, tem um aqui, esse aqui está bem conservado. Talvez o pessoal ache razoável, hein? Um Fiat Zen 147. Ele está bonitinho esse Fiat aí. Não é? Ou ele está bom? Está bom ou está razoável? Eu acho que ele está bom, hein, cara? Tá bom, né? Depende da expectativa, né? Aqui, ó, esse aqui. Esse está razoável, tá bom, tá muito bom, tá ótimo. Opa, tá maravilhoso, perto do que você já mostrou, entendeu? Tá. Esse aí e tal. Ó, então esse aqui, talvez, acho que esse aqui não vai ter dúvida não, né? Esse tá excelente. Opa! Esse aí eu até pegava, né? Tá razoável esse aí. Ô Luiz, eu acho assim, se a gente for pensar esses casos, olha só, o Monza ali para mim tá péssimo, acho que ele nem anda, né? O Fiatzinho, ele é antigo, tá bem conservado aí, talvez até mais do que razoável. Isso aí é uma Ferrari Portofino, isso aí é top, né? Aquele outro, o Onix, não sei, né? Também excelente, 0 quilômetro. Eu acho que o razoável é essa Belina, não? Carlos, o pior de tudo é que a gente vê unidades judiciárias, né, que são aquela Ferrari, a gente vê algumas unidades assim, né, e gente que está voando baixo, né, e a gente vê algumas unidades que são o Monza, estão devagar, quase parando, meio que, sabe, estacionado, esquecido no tempo. Infelizmente, né, mas não precisava ser assim, não é mesmo?
Eu fico pensando se a gente tem que classificar, né, o nosso prazo razoável do processo, se a gente tem que se contentar com uma berlina. Será que a gente não pode aspirar uma Ferrari? Ou o que seja, não vamos talvez sonhar tão alto, mas um carro novo, 0 km, muito bonito, confortável, que nos permita atingir a ótima duração do processo. Por que se fala em razoável? Por que a gente não pensa em ótima duração do processo? O razoável está acima do péssimo, só. Ele está abaixo do bom, do muito bom, do ótimo, do excelente. E a gente tem que se contentar com o que é razoável. Eu acho que nós merecemos mais. Eu acho, como você disse, nós já encontramos aí Ferrari andando pelo judiciário, mas nós também já vimos muita Belina, pior do que Belina caminhando também. E aí a gente tem que chegar e começar a tentar elevar as expectativas e o nosso nível de atuação. Porque isso, né, é o serviço público social que é prestado pelo judiciário. Mas nesse aspecto, Carlos, eu acho que a gente tem que louvar a iniciativa da Corregedoria do Piauí, também a iniciativa da Corregedoria do Tocantins, que estão desenvolvendo um ciclo de inteligência correcional com a nossa ajuda, né? Que é exatamente isso, né? Identificar os carros que estão com problema na tramitação, no desenvolvimento lá na rua, né? Nas vias, e dar uma ajuda, né? Eu acho que o papel da Corregedoria, se a gente for pensar bem, o papel fundamental da Corregedoria é isso, não é punir, não é, né, ameaçar, não é causar estresse, é isso, é ajudar a boa prestação jurisdicional. Então, cabe aqui o nosso, né, esse nosso louvor à Corregedoria do Piauí e também do Tocantins, que está fazendo isso e já está colhendo resultados. Isso é muito interessante, né? Agora, no mundo... Diga, Carlos. Não, agora no mundo é isso aí. As coisas não são assim no resto do mundo, né? Mas fala, Carlos. Não, isso. A Corregedoria ela é uma instituição que conhece o seu tribunal melhor do que ninguém, né? Eles têm aquele acompanhamento, a fiscalização, tudo. Eu acho que não tem realmente um órgão melhor do que ela para poder tomar essa iniciativa. E sempre se valendo aí do apoio das escolas judiciais, né? A Corregedoria identifica as necessidades e recorre à escola judicial para poder fazer esse papel de, né, formação de juízes, servidores, de toda a equipe, para poder ter um resultado melhor, né? Mas no mundo... Diga, vamos lá. Não, e eu vejo que a Corregedoria do Piauí, e isso vai acontecer no Tocantins também, eles estão fazendo uma revolução, uma transformação do judiciário a partir dessa mudança no paradigma, nessa mudança de ver as coisas que a gestão proporciona. Então, eu acho que nos próximos anos nós vamos ver um judiciário transformado, né, transformação pela educação, principalmente, né, mas nós vamos ver um judiciário transformado, tanto no Piauí quanto no Tocantins. Mas diga, Carlos, você está falando do mundo. Oxalá isso aconteça. No mundo, Luiz, nós vamos ter duas orientações. A gente tem seguido muito o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, o modelo europeu, de como é que eu calculo o que é razoável, o que um processo está tramitando lento ou rapidamente. Então, ele estabelece alguns critérios. É um processo complexo, quais são os interesses em jogo, o comportamento do juiz, dos participantes, isso aí teve alguma importância no resultado moroso. E, por outro lado, nós temos um sistema americano, que ele começa a estabelecer prazos máximos de duração processual. E aí é o teu negócio, você tem que se virar, tem que estabelecer um fluxo de trabalho muito enxuto, muito bem azeitado, para poder chegar a isso. E aí os prazos são, não digo absolutos, né? É por percentis. Você estabelece lá, um processo, 90% dos processos criminais, eles têm que ser concluídos num prazo de 100 dias. 95% em 150 dias, 100% em 200 dias. Então, assim, eles também têm essas tabelas. Nós temos lá a tabela da OAB americana estabelecendo os prazos máximos, temos lá modelos padrões da Associação Nacional dos Administradores de Corte. Então, eles seguem esse coisa. Nós estamos mais do lado europeu. E, infelizmente, Luiz, é uma coisa que tem que confessar, a gente está aí do lado muito da Itália, né? Aqui na área jurídica, você talvez nem saiba disso. Eu acho que não sei se eu já comentei com você. Nós adoramos autores italianos, sabe? Fazzolari, Chiovenda, Liebman e Carnelucci. Então, assim, nós temos uma influência italiana muito grande. Mas a Itália, na década de 2000,
era o país europeu que mais foi condenado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos por má prestação jurisdicional, por lentidão na prestação. O judiciário não entendia o problema das partes, as partes recorriam ao Tribunal Europeu, pediam uma indenização para o governo italiano. Falei aqui, ó, eu fui na justiça, eles não resolveram meu problema. Tem 10, 15 anos que eu estou esperando. E, infelizmente, é esse exemplo que nós temos seguido, o exemplo italiano. A sugestão é, vamos olhar lá o lado dos Estados Unidos, dos prazos ótimos de duração processual? Ô, Carlos, eu acho que é mais por aí do que pelo contrário, né? Agora, na hora que você estabelece um prazo máximo, né, ou como os Estados Unidos faz, né, 90% dessa classe, desse tipo de processo tem que ser resolvido em tantos dias, 90%. Isso dá um espaço para aqueles casos mais complexos, com muitas partes, né, tipicamente improbidade administrativa, etc. São esses casos, e também crimes, né, crimes organizados, que efetivamente são muito complexos e não dá para se resolver pela via expressa, como a gente costuma falar, né, a via de trânsito rápido. Mas só de você colocar um prazo, como o CNJ colocou na meta 2, né, ele definiu um prazo máximo tolerável. E aí ele começa a cobrar das unidades judiciárias pelo país afora a resolução desses beta 2. Né? Então isso é muito bom. Ainda dá espaço para aqueles casos insolúveis, né? Mas pelo menos você tem uma preocupação para resolver o meta 2. Só que o meta 2 é, assim, ainda com um prazo, a meu ver, gigantesco, né? 60 meses, 5 anos, né? Processos que deveriam ter sido julgados há 5 anos atrás, né? 4 anos, 5 anos. Isso é muito, né, Carlos? Eu lembro quando a meta 2 começou, eram 5 anos. E se você for pensar bem, Luiz, eles institucionalizaram a duração de um processo por 20 anos no Brasil. Na primeira instância, julga o processo, tem que julgar em até 5 anos. Depois vai para o tribunal, também tem que julgar com 5 anos. O STJ também tinha isso, o Supremo não aplicava a regra. Mas se a gente mantiver nessas 4 instâncias, um processo podia durar 20 anos. Com o passar do tempo, eles estão reduzindo esse prazo. Hoje está na faixa aí de 3 anos, né? A meta 2, hoje é 2017, dependendo também da justiça, do tipo, se é turma recursal, se vara, né, comum. Mas, assim, realmente é tempo demais. Assim, quem lê um pouco, estuda e vê os prazos que existem fora, é uma coisa que a gente fala assim, como é que eles conseguem? Né? Porque, assim, eles estabelecem aí 90 dias, 180 dias, coisa assim de anos, isso aí para eles é inadmissível, a não ser para essas situações como você mencionou. Sai um pouquinho fora da curva, né? É um processo mais complexo, então ok, aí precisa disso. Mas assim, a média é 90% num prazo de 120 dias. Quando eu estava em Montes Claros, Luiz, eu fiz muito uso disso. Já no finalzinho, né, depois de implantado o modelo de gestão, a gente sempre procurando aperfeiçoar, ter ideias do que fazer. Aí nós começamos a estabelecer prazos máximos de duração. Então, o mandado de segurança tinha que ser julgado em 75 dias. Ação do juizado especial, 300 dias, 10 meses. Ação civil pública, 1 ano, 360 dias. Ação penal, também. O que eu pude notar? Cumprimos os prazos do mandado de segurança. O tempo médio, eu me lembro lá do mês que nós tiramos, era 74 dias. Imagina, um advogado vai lá conversar comigo, doutor, despacha a liminar aqui imediatamente, por favor, tal. Eu falaria, doutor, o senhor pode esperar 2 meses e meio? Se o senhor esperar, eu te dou a sentença em 2 meses e meio. Alguns advogados achavam ótimo, não, é porque eu estava achando que ia demorar 5 anos. Não, em 2 meses e meio, você vai ter uma decisão judicial. E até para isso facilita o convívio das pessoas. Uma falha minha talvez foi o criminal. O criminal estava difícil resolver os processos, assim, na média, há mais de 1 ano. Era muita gente também de fora, tal, né, até o limite de 1 ano. Então, dependia de cartas precatórias, tal. A videoconferência era muito pouco utilizada. Mas, assim, a gente tem que começar a estabelecer prazo para o judiciário. Né? É preciso ter limite. Então, Carlos, e aí, na tramitação, você tem essas filas de espera intermediárias, né? Que são os paralisados há mais de 100 dias. Olha só, 100 dias é mais do que o prazo máximo lá nos Estados Unidos para resolver muitas causas, né? E é muito comum no judiciário a gente lidar com pilhas e pilhas de processos
que estão paralisados há mais de 100 dias. Isso nem causa muita surpresa para a gente, né? Por isso que na implantação do modelo de gestão, a gente está sempre dando foco a zerar essas pilhas de paralisados há mais de 100 dias. Agora imagina, você está numa pilha dessas na secretaria, demora 100 dias, aí o pessoal cumpre os atos lá, né? Aí manda para o gabinete. Aí ele entra para uma fila no gabinete e fica lá mais 100 dias, né? Aí, por algum motivo, algum ato não foi cumprido, volta para a secretaria, mais 100 dias. Aí volta para o gabinete, mais 100 dias, até sentença. Então, é muito fácil, se você tiver pilhas de processos paralisados há mais de 100 dias, 150 dias, 180 dias, como a gente vê, né? É muito fácil o prazo para sentença nessa unidade ir há muitos anos, né? E, obviamente, isso não é um serviço razoável de ser prestado à sociedade, né? A partir do momento que a gente pensa que o nosso judiciário ele existe para reforçar a nossa democracia, para ser um serviço de valor para o país, para a nação, esse judiciário não serve para a gente, né, Carlos? Realmente não. Luiz, e pensando então em estabelecer prazos máximos, como é que a gente poderia talvez dar início a isso? Eu me lembro assim, até foi o CTPJ, né, que era um software que a gente desenvolveu, mas assim, ele não avançou tanto porque dependia de dados que tinha que obter junto ao tribunal, não estava incorporado ao sistema da justiça. Mas a gente pode, adotando a teoria das filas, calcular esses prazos muito tranquilamente, não é verdade? Você que é engenheiro, explica para a gente aí como é que calcula. Na realidade não precisa nem falar em teoria das filas, né? A gente pensa só o seguinte, se você está... Eu gosto muito de usar a analogia com o supermercado, né? Vamos supor, você está lá numa classe processual, que seja, me dá uma classe processual. Uma ação criminal ordinária, um furto. Um furto, né? Não, e no criminal, então, a coisa acontece pior ainda, né? Porque se você frustra uma audiência, você vai redesignar o horizonte de remarcação dessa audiência, talvez já está lá na prescrição do crime, se dependendo da situação. Isso é terrível, né? Então, mas imagina que você tenha um dano moral, né? Você está lá, você como jurisdicionado, você tem um dano moral, você entra com essa ação, né? E você, de repente, você vê na sua frente uma fila de 1.300 pessoas que também estão ali com dano moral, essas demandas repetitivas, né, que a gente tem tanto nas varas, né, tem 1.200 pessoas na sua frente. Bom, aí você começa a observar que por mês saem 12 sentenças de dano moral. 12 sentenças. Então é muito simples, você está numa fila com 1.200 pessoas na sua frente e por mês saem só 12, você tem aí 100 meses até você sair. 100 meses, é simples assim, porque o sistema está sempre saturado, então é só dividir o tamanho da fila por quanto sai dessa fila por mês, ou por ano, né? No caso aí seriam, vamos supor, se saem 120 por ano, entendeu? Você tem 1.200 na sua frente, saem 120 por ano, você tem 10 anos até você sair dessa fila, né? Então é muito simples de marcar, de ter esse prazo. O grande problema é que a razoável duração do processo, Carlos, no nosso caso, ela é muito ruim, né? Quer dizer, imagina, o magistrado chega para você que entrou com ação de dano moral e fala assim, não, você pode esperar 8 anos, né? Nós estamos aqui em 2020, até 2028 eu julgo o seu processo. Até lá eu já morri, eu nem sei o que, né? Faz sentido. E tem parte que fica pagando advogado, né? Para acompanhar o processo indefinidamente e tudo mais. É uma coisa terrível. Eu estava pensando, uma medida muito tranquila e fácil que podia ser implementada é que cada vara colocasse assim, na sua entrada os prazos médios de tramitação das classes mais importantes. Então imagine, nós temos aí numa vara 200 mandados de segurança. Aí esses 200 mandados de segurança, a cada mês são feitas 20 sentenças de mandado de segurança. Em 10 meses eu esgoto aquilo. Então o prazo médio se eu cheguei agora na fila, preciso aguardar 10 meses para o meu mandado de segurança ser julgado. Seria muito fácil de colocar, então, fazer esse cálculo com as várias classes processuais, as mais importantes, e deixar disponível lá.
Imagine que satisfação para o usuário, para o jurisdicionado, chegar e falar assim, ó, então quer dizer que eu vou receber minha sentença, vai ser em março de 2021. Março de 2021, vai demorar 10 meses. Eu estou falando assim, isso aí. esse tempo mandado de segurança, no meu modo de entender, é excessivíssimo, tá? É muito, muito tempo. Mas assim, traz uma previsibilidade, né? Às vezes o judiciário já é marcado por um pouco de imprevisibilidade pelo tipo de julgamento que será dado, né? Qual tutela judicial que será fornecida. O mínimo que a gente poderia fazer é tentar trazer essa previsibilidade para o tempo. Ó, não sei o que vai vir, se vai ser positivo ou desfavorável a você, mas em 10 meses você tem uma resposta. Talvez o grande problema, Luiz, é que se as varas começarem a fazer isso, vai estar lá prazos médios de 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que é talvez totalmente desanimador para quem está procurando uma resposta na justiça. Carlos, agora, quando a gente fala em dar esses prazos, né, é tão importante a gente conhecer o nosso acervo, né? Porque em todo o acervo, como o Pareto, né, o matemático italiano Pareto falava, né, na realidade, todo o acervo de uma vara tem aquela classe que compõe mais ou menos 80% da encrenca, né? Ou 20% das classes processuais que tramitam por ali corresponde a 80% da encrenca. Então, se você pegar aquelas classes mais comuns da gente encontrar na nossa situação na unidade judiciária, pelo menos para aquelas mais comuns, a gente poderia muito bem falar, para esse tipo de ação, entendeu? Resguardado alguma exceção, né, por complexidade, etc., né? Mas para esse tipo de ação, tipicamente, a sentença vem em tantos meses. E como a gente falou lá na aula de serviços, né, a espera informada, ela sempre dói menos para quem está esperando. Então, mesmo que você tenha uma notícia ruim, entendeu? A espera informada ela é melhor do que a espera desinformada. Porque a espera desinformada gera gente cutucando, enchendo o saco lá no atendimento, eu preciso de celeridade, aquela coisa, né, que termina prejudicando o próprio andamento dos negócios, né, o próprio andamento do trabalho na vara. Ô, Luiz, é muito importante conhecer o acervo, porque assim, acho que pelo menos 3 vias de tramitação uma vara tem que ter. É aquela via simples, mas basicamente assim, para aquela matéria, questão só de direito, e não tem nenhuma produção de prova. Às vezes a matéria é tão repetitiva que basta o quê? Inicial, citação, defesa, sentença. Pronto. E já julga o caso. Eventualmente vai precisar de alguma produção de prova. Então já é uma via de tramitação média, não é tão rápida como aquela. A via de tramitação mediana, como é que é? Vai ter uma inicial, vai ter a defesa, você vai marcar uma audiência, produz uma prova e julga. E tem aquela via também que é para os processos mais complexos, né? Porque tem uns enroscos, tem processos com muitos réus, tem ações civis públicas, ações de improbidade, é algo que costuma ser mais demorado. O próprio procedimento, né, previsto em lei, ele é mais complexo. Então você tem que dar um tratamento para ele diferenciado. Então, assim, mas o ideal são assim, é o básico. Carlos, mas o ideal é aquele lance que você sempre fala, né? A juizadicialização da tramitação, né? Eu gosto de fazer isso, né? Porque assim, eu acho que o rito do juizado especial é o melhor que tem. A pessoa ajuizou uma ação, vai citar o réu para comparecer numa audiência, nessa audiência apresenta uma defesa, ouve a testemunha, produz prova, o juiz pode sentenciar ali na hora. Então, assim, um processo desse é muito simplificado. Eu me lembro, Luiz, eu tive um caso desse, era um caso assim, relativamente grave. Era o INCRA, lá em Marabá, o motorista tinha atropelado e matado um rapaz. E aí a mãe ajuizou uma ação pedindo indenização, uma ação indenizatória. Eu fiz isso. Marquei recebi a inicial, marquei a audiência, a parte apresentou a defesa em audiência, ou um pouquinho antes. Eu produzi as provas, era um caso complexo. O que ajudou também é que já havia uma perícia da Polícia Civil lá, mostrando como os fatos se desenvolveram. Na hora ali fizeram as alegações finais e eu sentenciei. Eu me lembro que esse processo durou 100 dias. Às vezes, se ele seguisse o rito normal, se não fosse juizadicializado, era 1, 2, 3 anos que ele iria demorar. Então, assim, né, às vezes você consegue dar... Então, assim, por isso que eu falo, o despacho da petição inicial é muito importante.
né? Porque aí você já vê e fala assim, ó, eu preciso de uma audiência, no despacho inicial eu já marco. Ah, isso aqui é só matéria de direito, então vamos embora. Precisa de uma perícia, no despacho inicial eu já marco. E aí a gente consegue encurtar alguma coisa. O Márcio está perguntando aqui, quanto tempo que durou uma audiência dessa? Eu acho que durou umas 3 horas. Tem tempo que eu fiz isso, mas assim, eram umas 3, 4 testemunhas. O próprio perito do laudo, ele foi, compareceu lá para algum esclarecimento, e era uma matéria complexa, mas o que me marcou muito também, sabe, foi a carga emocional que teve, que era uma mãe, assim, que o filho tinha morrido, assim, relativamente há pouco tempo, estava lá, assim, ainda abalada com a situação, e que conseguiu uma resposta judicial muito rápida. E foi uma decisão favorável a ela. Carlos, na realidade, essa questão da duração da audiência, né? A gente vai ter uma live aí sobre boas práticas de audiência, mais aí para frente, mas é daí que é tão importante você ter pautas temáticas e você ter de antemão uma estimativa se a audiência vai ser mais complexa ou não, etc., e fazer a pauta da audiência de acordo, né? Mas a audiência, muitas vezes, também está nessas vias de tramitação expressa, né, expedita, o padrão e especial, né? Eu acho que se a gente conseguir conhecer o nosso acervo, né, se a gente conseguir entender a natureza das demandas que estão chegando até a gente também pode desenvolver pistas de tramitação especiais, né? Especiais para dar conta daquele tipo de demanda que está sempre chegando, né? Se a gente receber uma demanda que é simples e tirar ela da nossa frente, isso matematicamente já tá provado, né? Que você resolver o que é mais simples primeiro, diminui o prazo médio da dissolução no caso da vara, né? Ou no caso de uma indústria, de um sistema produtivo, etc., né? Então você fala... Você está mencionando isso e me veio aqui uma coisa que se faz na Justiça Federal. Talvez o pessoal da Justiça Estadual não tenha conhecimento. Na Justiça Federal, em ações previdenciárias que dependem de perícia, eles simplesmente inverteram o procedimento. Então, o que acontece? A parte que está pedindo uma aposentadoria por invalidez, ela apresentou a petição inicial, o juiz já marca uma perícia. Aí fez a perícia, depois ele manda citar o INSS, aí o INSS vai ser citado com a perícia já juntada no processo, e aí ele vai se manifestar. Às vezes ele propõe um acordo, às vezes ele contesta falando que tal. Alguns juízes chegavam a fazer, eu acho que até eu já cheguei a fazer isso, viu, Luiz? Você vê, a gente já viu com tanto volume de processo, a perícia veio negativa, às vezes já sentenciava de uma vez, fala que, não, o perito falou que a pessoa está ótima, não tem direito à aposentadoria por invalidez e tal. Porque assim, qual que era o pensamento? A princípio, vai dar vista para o INSS para quê? Para ele falar que a pessoa está boa, que o laudo pericial falou isso? Não, mas eu já percebi isso. Para que o INSS precisa falar? Então, assim, muitas vezes inverte o procedimento, altera as coisas, tal, tentando simplificar, tentando fazer o quê? Criar essas vias específicas para ações que são muito repetitivas. Carlos, tem umas coisas que eu vejo, e quanto mais a gente convive no meio, mais a gente vê, né? Mesmo nas varas criminais, a gente tem esse rito expedito, né? Por exemplo, via transação penal. Sim. Ou não é uma solução para fazer essa via expedita? E o curioso é que na transação penal, o pessoal não adota o que a lei fala. Eu, assim, pelo menos boa parte das varas com as quais nós já trabalhamos. O que é? Houve uma infração de menor potencial ofensivo, o delegado já tem que ir ali, tipo assim, né, lavra uma papelada, o termo circunstanciado, já tem que encaminhar a pessoa para a justiça para poder fazer a audiência e oferecer a transação penal. Então, eu lembro lá em Marabá, e Montes Claros também, essa ação virava uma ação normal, virava quase que um inquérito, aí tinha investigação, aí tinha oitiva de testemunhas. Eu falei, gente, esse não é espírito da lei, não. Combinei com o delegado de Polícia Federal, falei que, toda segunda-feira, a segunda segunda-feira do mês, é pauta da juizado especial. Se o senhor prender alguém amanhã, o senhor manda comparecer na justiça aqui, eu dei minha pauta para ele, marco o horário para ele, ele já sai daqui intimado e já comparece lá. Então nós começamos a resolver os processos em 20 dias, 30 dias. Eu já cheguei a declarar prescrição, Luiz, de infração de menor potencial ofensivo. Isso é um absurdo. E basta você ajeitar as coisas. Respondendo só uma pergunta aqui, Luiz, por que não se adota de modo mais abrangente essa juizadicialização? É outro negócio. A lei não prevê isso.
né? Às vezes, muitos juízes, eles acham, ficam com receio, não tem previsão legal, não sei o quê. Eu preocupo muito em assegurar o contraditório e a ampla defesa. Eu também não vou ficar alterando o rito, retirando o direito da parte de produzir prova, né, de se defender, nada disso. Então, essa falta de previsão já é um problema. Nem sempre também dá certo. Eu me lembro que eu resolvi fazer essa juizadicialização. Eu gosto de fazer experiências, né, Luiz? Uma ação civil pública envolvendo Ferro Gusa e Vale, não sei o que, lá em Marabá. Aí eu chamei todo mundo, marquei assim, audiência, tentar conciliação, produzir prova, não deu certo. Era muita gente, tinha prazo em dobro, tinha não sei o que, advogados distintos, vários réus. Então, assim, também não dá para estender para tudo. Mas eu acho o seguinte, a gente tem que selecionar aquilo que é simples, que normalmente segue um rito ordinário, experimenta juizadicializar. E aí também um detalhe, a sua pauta de audiência talvez fique mais cheia. Se você é uma vara, uma unidade que já tem muita audiência, talvez não valha a pena tanto assim essa juizadicialização. Mas se as suas audiências estão relativamente tranquilas, experimenta. Eu acho que fazendo o PDCA, né? Planeja, executa, verifica se não deu certo e vai aprimorando. Agora, Carlos, tudo isso só dá certo quando você tem o controle sobre o seu acervo, né? E você está navegando numa vara com um acervo razoável, né? Porque quando você está soterrado, naufragando num tiroteio de acervo e tem muito lixo judiciário, né, tramitando, processos que precisam de saneamento, processos que você nem sabe direito o que está sendo pedido, né? Assim, quando você está lidando no lixo, né, a vida fica realmente infernal. Agora, uma coisa que ajuda, né, até mesmo a sanear, limpar um pouco o ambiente, né, é a questão da divisão de trabalho, né? Porque se você não tiver gestão sobre as atribuições, a alocação da sua capacidade de trabalho na unidade judiciária, a chance é que você tenha pessoas sobrecarregadas e pessoas subatribuladas, né? Subutilizadas, né? E aí o resultado disso é, obviamente, uma capacidade menor de trabalho, uma capacidade de despacho menor. Porque o que está subutilizado está lá, no conforto, e o que está superutilizado, ou superatribulado, está trabalhando aos domingos, né, etc., eventualmente está enfrentando problemas em família, adoecimento, exaustão, estresse, que também não é bom, né? Quer dizer, a gestão tem que trazer para todos os envolvidos qualidade de vida, tem que trazer conforto, né, Carlos? Então, a alocação do trabalho, a alocação das peças no tabuleiro, ela é super importante para ajudar a tramitação, né? Ajudar o fluxo na vara. Eu acho assim, só você chegar e falar assim, ó, a partir de amanhã vamos ter 3 vias de atuação, rápida, média e complexa. Eu não sei se vai ter tanto efeito, né, Luiz? Porque a gente precisa organizar todo o funcionamento da secretaria, do gabinete, para atender a essa demanda. Eu me lembro, foi em 2013, lá na Índia, houve lá um estupro brutal por uma gangue e tal, depois houve uma série de estupros. Eu lembro que estava dando no jornal isso. Aí as autoridades indianas resolveram fazer o quê? Vamos criar fast track courts, ou seja, tribunais, né, varas de julgamento rápido de crimes sexuais. E eles criaram acho que 400. Eu estava consultando hoje, parece que tem um projeto aí para aumentar para 1.000 dessas varas. Mas quando foi criado esse desenvolvimento, né, tem uma certa resistência na criação das novas, é porque assim, tem gente que fala que ajudou, mas tem gente que fala que não melhorou nada. Continua sendo uma prestação lenta, morosa, tudo. Então, assim, o nome, né, uma faixa, né, uma faixa rápida de tramitação, isso aí é só o nome. Continua uma tramitação lenta. Então, assim, precisa ter a gestão interna para poder fazer isso. Como é que o pessoal normalmente faz? Divide lá o trabalho na secretaria por dígito. Tem gente que faz isso. Cada servidor cuida do processo do início ao fim, né? Por causa do dígito que foi atribuído a ele. Outras pessoas fazem por atividade. Não, você é capaz de fazer aqui, você expede mandados, você faz despachos, tal. Outros fazem talvez até por ritos, né? E mistura. Esse aqui só vai cuidar da parte criminal da vara de competência ampla, e cuida dos despachos. Esse aqui cuida do juizado e prepara aí audiências. Então, assim, essas divisões de tarefas são muito importantes.
Se você me perguntar assim, qual que funciona melhor? Sinceramente, não sei se tem tanta diferença. Eu já vi varas funcionando pelo dígito muito bem, em menor número. E já vi varas funcionando bem também e mal, né, com qualquer tipo de sistema. Eu acho que a questão precisa ter a gestão. Né? Só atribuir a divisão do trabalho sem fiscalizar, acompanhar, orientar, ensinar, não vai funcionar. Por isso que a força-tarefa, né, uma força-tarefa que você bota Ministério Público, o Judiciário, todas as entidades envolvidas, tudo junto, né, ajuda na coisa andar, né? Agora, como nós não temos forças-tarefas, tipicamente, nas nossas unidades judiciárias, né, é tão importante a gente cuidar das interfaces. Então, a criminal tem um ótimo relacionamento com o Ministério Público, eventualmente com a Defensoria Pública, com as penitenciárias, com a polícia, com as polícias, etc. Isso é super, super importante, né? A gente conseguir desenvolver essa interface, essa toma lá da cá, essa troca para o bem da sociedade, né, Carlos? E aí não vai acontecer se você tem um processo paralisado porque está na mão do Ministério Público há 12 anos, como a gente já viu acontecer. É aquela troca que o pessoal fala do ganha-ganha, né? Tem que ser algo que ambos vão se beneficiar. Isso aí me remete ao projeto Guardião, Luiz. Eu me lembro, assim, muitos processos lá eu comecei em Marabá. Muitos processos, assim, importantes que eu achava meio que uma tramitação lenta. Trabalho escravo, improbidade administrativa, conflitos fundiários, problemas ambientais. E aí eu cheguei e criei o projeto Guardião. Eu falei que, olha, gente, vamos fazer uma coisa. Cada servidor aqui, eu formei um grupo de 10. Falei, vocês vão ficar encarregados de cuidar desses 10 processos cada um. Não deixem parados na prateleira. Isso era 2006, 2007, né, Luiz? Nem se falava aí em PJE. Pelo menos aqui no meu tribunal. E aí o pessoal começou a cuidar, tal, tudo. Chegou num ponto que eu precisei sair para começar a fazer as audiências. Eu mandava cartas precatórias assim, no interior do Pará para que os juízes cumprissem, né? Realizassem um interrogatório, ouvissem uma testemunha. Às vezes demorou 4 anos para voltar uma carta precatória. Aí eu falei, eu tenho que ir lá. E aí, com quem que eu tenho que contar para poder fazer isso? Com o Ministério Público. Se eu vou fazer uma audiência criminal, ele tem que ter a presença dele, é indispensável. E aí eu podia simplesmente chegar e falar assim, Ministério Público, vão lá comigo? Ele chegar, não estou afim. Ué, se acontecesse isso, esse meu projeto não seria levado adiante. Mas eu tinha uma ótima relação com o Ministério Público, sempre procurei atender tudo que eles precisavam, e aí eles eram recíprocos em relação a isso, e foi possível realizar isso. O pessoal chegava, eu mandava um oficial de justiça, 2, 3 meses antes, ia para uma cidade lá, intimava a cidade inteira que precisava ser, né, intimada. Eu chegava depois, junto com o Ministério Público, fazia audiências durante uma semana inteira, de manhã até de noite, audiências de transação penal, tal, tudo, para os processos poderem caminhar. Porque, assim, no processo penal sem audiência, eles não andam. Foi o lamento aí que o pessoal da primeira vara criminal de Parnaíba estava falando. Como os prazos de réus soltos estão suspensos, os processos estão parados. Por quê? Ele só vai andar quando as audiências começarem a ser realizadas. Se não realiza, isso não acontece. Então, o projeto Guardião, eu acho que é muito importante que você elege prioridade, você estabelece um foco, designa pessoas específicas para cuidar daquilo. Você faz meio que um benchmarking, né? Todas as práticas boas, o servidor tal fez isso, olha que resultado bom que ele conseguiu. Todo mundo agora começa a fazer isso também, pessoal. E você consegue dar uma celeridade de justiça. Eu me lembro que depois de 1 ano, eu consegui julgar 32 processos de trabalho escravo de uma vez só. E isso, assim, até então, apesar de haver mais de 100 ações de trabalho escravo em Marabá, se tivessem sido julgados 5, 10, foi muito. Carlos, na verdade o projeto Guardião, ele cria estado de atenção, cria prioridade, né, para esses projetos que estão lá encrencados, né, favorece essa inovação, esse pensar fora da caixa para resolver aquele problema, né, e o resultado é isso, né, é você tirar os velhinhos, né, os carros velhinhos do trânsito da tramitação, né. Eu acho que, como a gente falou, né, a gente vê algumas Ferraris no mundo judiciário, a gente vê a unidade judiciária que já está resolvendo a meta 2 do ano seguinte. É ou não é, Carlos? Sim, o pessoal já está zerando a meta 2 do ano seguinte.
entende? E assim por diante. Ô, Luiz, e outra coisa, o projeto Guardião, ele tem, acho que, uma importância também no aspecto de que ele julga, dá, né, uma celeridade, às vezes, as questões que são assim essenciais para uma comunidade. Quando eu selecionei os processos em Marabá, em Montes Claros, eram questões que tinham um impacto maior. Eu me lembro, por exemplo, tinha uma ação lá que tinha um aterro sanitário dentro da área de segurança do aeroporto. Eu lembro que um avião da TAM bateu no urubu, porque lá ficava infestado de urubu. Ou seja, imagina um acidente aéreo acontecendo e tinha uma ação lá tramitando na Justiça Federal. Você vai Há deixar 10 lá, anos. 10 anos, quantos aviões não vão cair ou pelo menos não correm esse risco? Então você precisa, sim, né, seleciona os processos mais importantes, ou então você quer fazer com a meta 2, né? Ah, não, gente, eu tenho 100 processos de meta 2, eu quero zerar até o fim do ano. Eu acho que a única forma é você fazer um projeto guardião. Coloca guardiões para cuidarem desse processo. Você só colocar uma etiquetinha nele falando assim, prioridade, isso aí ó, não funciona. O processo está parado há 100 dias naquela pilha, aí depois dos 100 dias, quando alguém vai examiná-lo, fala, ó, esse tem etiquetinha, vamos examinar ele em primeiro lugar, depois de 100 dias. Então assim, não dá certo. É aquela pessoa que está acompanhando, que está em cima e não deixa o processo parar na prateleira. Prateleira ou dentro das caixas, né, do PJE. Carlos, vamos terminando? Tá quase na hora, né? Isso, está na hora. Infelizmente, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas né, infelizmente nós temos que encerrar. A nossa próxima live vai ser já em junho, pessoal. Inacreditável, nós já estamos entrando em junho, semana que vem, 3 de junho, né? E se Deus quiser, nós vamos voltar para as 11 horas da manhã de quarta-feira. O assunto da próxima live vai ser gerenciando o acervo, né? A gente falou tanto de conhecer o acervo, a gente tem que conhecer o acervo, e não é só conhecer, é conhecer e gerenciar, né? E como sempre, pessoal, essa live vai ser disponibilizada no nosso canal Instituto Haja no YouTube, né? Vocês podem assistir lá, e também na plataforma EAD do curso. Eu agradeço demais a participação de vocês, a audiência, é um prazer estar com vocês, e até breve, né, Carlos? Isso, pessoal. Ó, espero que tenha sido útil, que vocês pensem aí, né, como outro dia eu vi, fiquem com a cabeça aberta para pensar em meios de tornar a nossa justiça mais célere, né, Luiz? É igual paraquedas, só funciona quando está aberto. Então vamos deixar nossa cabeça aberta, nossa mente expandir, para a gente pensar em alternativas e evitar que processos no Brasil durem mais de um século, né? Isso aí não pode nunca mais se repetir, ok? Até a semana que vem. Sucesso, pessoal!